Amados irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, na noite desta segunda-feira, né, dia 25 de maio, quero trazer mais uma reflexão para nossos amados irmãos. Essa reflexão está aqui em 2 Reis, capítulo 4, e na verdade eu quero ler apenas um versículo aqui, que é o 26, que diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Pastor, que texto diferente, né? Talvez eu não me lembre de que pessoa está se falando aqui, né? Quem foi que mandou? Uma pessoa mandou outra correr na direção de uma terceira pessoa. Então, um versículo só tem três pessoas aqui envolvidas. O primeiro pede ao segundo, que vai perguntar a uma terceira pessoa. Três perguntas: vai bem com você, vai bem com seu marido, vai bem com seu filho? Essa terceira pessoa responde vai bem. Que personagens são esses? A primeira pessoa chama-se o profeta Eliseu. A segunda pessoa, o seu moço que o acompanhava. E a terceira pessoa, no caso, Geazi. A terceira pessoa, uma mulher identificada na Bíblia apenas como Sunamita. Ou seja, ela era da cidade de Sunem. É mais uma daquelas personagens, ou daqueles personagens, homens e mulheres na Bíblia, que aparecem, mas não tem o seu nome dito. Há vários personagens que nós conhecemos, que lemos, que falamos os seus nomes, né? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías e tal. No Novo Testamento, Pedro, João, Tiago, Maria Madalena, e vai por aí por fora. Alguns personagens, eles apenas aparecem na Bíblia, tem lá o seu contexto da sua vida, mas não tem um nome. Sunamita não é nome dela, ela era natural de Sunem. O texto fala que o nosso irmão profeta Eliseu, ele ia a Sunem e ele ficava ali a primeira vez que ele foi uma vez, depois foi algumas vezes ali, ele ficava na casa dessa mulher, disse que ela era rica, a mulher sunamita, e ali ele comia pão e ele passava ali algum tempo, né? Aí ela falou com o marido assim: olha só, estou vendo que esse homem é um profeta de Deus. Isso até é importante, meu amado irmão, entender. As pessoas precisam olhar para nós não pelo nosso portar físico, às vezes sim é importante, mas pelo nosso exemplo. Ela viu que ele era homem de Deus porque ele dava um bom exemplo de cristão, né? Vamos dizer, no Antigo Testamento não era cristão, mas de servo de Deus. E hoje, no Novo Testamento, precisamos dar um bom exemplo de cristão. Ao chegarmos à casa de alguém, ou adentrarmos à casa de alguém, ao estarmos em contato com alguém, precisamos agir como cristãos para que as pessoas possam ver em nós a Cristo. Mas não é o tema principal da pregação. E aí, eu falei, vamos fazer um quarto para esse homem. Toda vez que ele vier, ele fica ali naquele quarto. E fizeram aquele quarto, ele chegava na cidade, ficava ali naquele quarto com o seu moço Geazi. Um dia, ele estava ali, e ele perguntou para Geazi assim, né, o versículo 12: chama essa sunamita, e chamando ela, se pôs diante dele. Ele perguntou se ela precisava de alguma coisa. Ele até falaria até com o rei por ela, se alguma situação ela precisasse, se houvesse necessidade. E ela disse: não preciso de nada, está tudo tranquilo na minha vida. Mas Geazi falou para ele assim: olha só, ela, ela, o marido dela já é um pouco de idade e ela não tem filhos. E aí o profeta então profetizou para ela, vindo da parte de Deus, logicamente, os homens de Deus, meu amado irmão, precisam falar palavras vindas de Deus. Palavras com certeza que Deus mandou falar. Muita gente hoje tem falado palavras ao léu,
é, palavras jogadas no ar, as pessoas abraçam aquilo como uma realidade e depois aquelas coisas não acontecem, aí bota-se culpa nisso, bota-se culpa naquilo, enfim, muitas coisas acontecem. Mas na verdade tem que falar a palavra em Deus. Ele não falou aquilo de boca fora, vou agradar a Sunamita, então vou dizer alguma coisa que ela vai ficar feliz, porque ela está fazendo coisas boas para mim, então ela precisa ser agradada. Não. Ele chegou e falou para ela algo vindo de Deus e disse, olha, diz assim, ele, pelo que diz, versículo 15, chama, e ela chegando à porta diz, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela até questionou ele, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas ela concebeu e deu à luz um filho. E aí o que aconteceu? E aí eu falo até, faço uma parada, entre aspas, na meditação para pensar. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito vindo de Deus. Às vezes as pessoas questionam, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar? Por que Deus me permitiu isto? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na firma, eu trabalhei 32 anos e pouco na mesma empresa, e a firma se localizava lá colado ao Parque Alegria, ali no Caju. Eram duas favelas, Parque Alegria, Boa Esperança. Eu trabalhava no lado da Boa Esperança antes da favela começar. Havia só uma rua no meio, que hoje é onde passa a linha vermelha, hoje a linha vermelha divide as duas favelas, mas naquela época não havia a linha vermelha, então era uma ruazinha pequena, sem saída, acabava a rua. E primeira sexta-feira que eu fui trabalhar no lugar do meu pai ficou doente, eu fui trabalhar no lugar dele, comecei a trabalhar ali naquela empresa. E na primeira sexta-feira a polícia invadiu querendo pegar um certo bandido lá da favela, helicóptero. Eu perguntei, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas depois eu fiquei ali, convivi até com essas coisas, aconteceram muitas coisas ali, mas pela minha estadia naquele lugar, Deus abençoou aquele patrão, abençoou aquela firma, e eu fiquei ali 32 anos. O Senhor me sustentou, não, depois a gente saiu do Parque Alegria, foi para outros lugares, mas ali ficamos e Deus abençoou. Talvez questiono o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui porque Deus tem um propósito, e eu tenho que aproveitar esse propósito de Deus dentro daquilo que Ele quer. Me lembro que eu ajudei nossa saudosa e falecida, né, irmã Tereza, diaconisa Tereza da Igreja de Caxias, no tempo que ela ficou doente, levando os hospitais, e muitos hospitais, tanto no Duque como no Centro de Saúde da Prefeitura, ela sempre sentava lá para esperar o médico, às vezes eu tinha que resolver alguma coisa, e ela sempre começava a conversar com alguém, e o objetivo dela era evangelizar, falar de Jesus. E quando eu voltava, às vezes, ela me colocava na conversa. E quantas vezes eu cheguei a orar por pessoas dentro, tanto do centro do Hospital Duque, como no centro de saúde da prefeitura, pessoas que estavam passando problemas, e ela me apresentou ali, ela evangelizou e falou, pastor, vem cá, ora. E ali eu sentei, orei, conselhei. Eu vou questionando o que eu estou fazendo aqui, podia estar em casa, resolvendo outro problema, estou aqui. Não, estou aqui porque Deus me colocou nesta hora, nesse momento. E as coisas que vêm, que nós recebemos, as coisas que Deus nos dá, por que Deus nos deu isso? Por que Deus... vamos falar da área positiva também, né? Deus me deu aqui uma bênção. Por que Deus te deu essa bênção? No caso dessa mulher, uma bênção, um filho. Tudo tem um propósito que vai acontecer. Essa cresceu, não sei mais ou menos com que idade, parece ainda pequeno. Ele foi trabalhar com o pai dele. Quando chegou lá na roça, né, nas plantações, ele falou que não estava se sentindo bem, mandou para a mãe dele, a mãe ficou e a criança morreu. E aí, meu amado irmão, nós vamos chegar lá no ponto do vai tudo bem ou não vai tudo bem. Ela colocou o menino, primeiro ato de fé dela, ela colocou o menino morto lá na cama onde o profeta, o homem de Deus, ia. Segundo ato de fé, ela falou assim para o marido, me arruma aí um animal aí para eu montar, que eu vou procurar o profeta. Ele ainda questionou, não é tempo de lua nova, não é tempo de fé. Por que você vai procurar o profeta? Ela falou, não, deixa que eu vou, eu sei que vou. Ela não disse para o seu marido nem o que havia acontecido. E ela então vai. O profeta estava sobre o Monte Carmelo e de longe ele viu aquela sunamita vindo. E aí ele faz que ele vê aqui, o versículo 25. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus, o Monte Carmelo, e sucedeu que vendo o homem de Deus de longe,
disse a Geazi, seu moço, eis ali a sunamita. E aí mandou fazer essas perguntas para ela. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta palavra. Uma mãe que perdeu o único filho, um filho já de uma idade avançada, porque seu marido tinha idade avançada, provavelmente ela também teria uma idade mais ou menos avançada, não tinha filhos, aquela situação toda, e agora ela recebe aquele filho, uma profecia do homem de Deus, e agora aquela criança morre. Como estava o coração dela? Como estaria o nosso coração? Como estaria o meu coração, o teu coração, ao perder um filho? Ou ao perder um parente qualquer? Ele manda assim, o profeta fala, Geazi, corre lá e pergunta a ela. E ele faz essas perguntas aqui. Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Ela disse, vai bem. Pastor, ela disse de boca para fora, eu não vou julgar as pessoas, meu amado irmão, não estou no coração dela, não estava lá naqueles dias. Mas esta palavra é interessante porque provavelmente ela disse isso porque ela queria falar com o profeta. Não vamos ver que ela depois chega ao pé do profeta, se joga ao pé dele. E ela não queria falar com Geazi. Mas ela podia falar, Geazi, eu não quero falar com você, mas ela disse, vai bem. E eu creio que era uma atitude de fé. Pastor, mas eu tenho que dizer que vai bem quando vai mal? Eu vou ler para você aqui um texto que eu já disse várias vezes na igreja, que está lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, ele não disse em algumas coisas. Quando está tudo bem, você dá graça. Quando as coisas estão correndo como você quer, dá graça. Não, em tudo. Porque, como eu disse no início, ainda há pouco, as coisas acontecem com um propósito. Não, a Bíblia diz claramente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Pastor, até uma morte, uma perda, uma doença, um problema financeiro, sim, meu amado irmão. Eu creio dessa maneira. Alguns podem crer de outra maneira. Alguns podem falar em só vitória. Alguns podem falar em determinações, em não aceitar, outras coisas mais que nós ouvimos agora no século 20 e 21 a cristandade falar. Mas se a gente vê lá no passado, vamos ver Jó aceitando o seu problema, nós vamos ver tantos outros homens de Deus, ou quando não foram diante de Deus e apresentaram o seu problema ao Senhor. Ela estava indo para quem? Para o profeta de Deus, para o homem de Deus, para apresentar a ele o seu problema. Os nossos problemas têm que se apresentar diante de Deus, mas mesmo assim temos que dar graça. Graça por causa do problema? Não, graças porque Deus, mesmo com as perdas, mesmo com a dificuldade, mesmo com os problemas, Ele tem nos sustentado. Ele tem estado ao nosso lado. Ele tem sido nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação. E por isso eu tenho que dar graça a Deus. Tenho que louvar o nome dele, sim, tenho que glorificar o nome dele, mesmo na dificuldade. E na sequência ela corre e ela até questiona o nome de Deus. Ela se joga ao pé dele e diz, pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Aliás, antes, até, é importante até dizer antes, ela se jogou ao pé do nome de Deus e Geazi quer tirá-lo. Aí Eliseu fala para ele assim, deixa, porque sua alma está triste, de amargura, o Senhor me encobriu e não me manifestou. Interessantíssimo, meu amado irmão. Sabe o que acontece hoje na nossa vida? Tem crente, desculpa, meu amado irmão, tem que falar assim. Tem crente que parece que antes de sair de casa tem que perguntar a Deus, hoje o dia vai ser bom, o dia vai ser ruim, as coisas vão acontecer, o que vai acontecer, vou encontrar com alguém. Entre aspas, parece um horóscopo cristão, isso não existe. Eu tenho que pedir a Deus que eu seja bênção. Eu orar antes de sair de casa, para qualquer trabalho, colégio, coisa que eu vou pedir para Deus me guardar. Mas o que acontecer, eu seja usado por Deus ali. Nessas circunstâncias que acontecerem, mesmo que sejam ruins, para que Deus me use. Para ser um instrumento na mão de Deus. Eliseu, vou voltar aqui para você, curou Naamã, tirou o mor da panela, dividiu 20 pães por 100 homens, comeram, e vou aqui falar milagres, realizações de Eliseu. Há um momento que o rei da Síria fica zangado com seus exércitos, com seus comandantes, com seus oficiais, e diz, olha só, está acontecendo alguma coisa estranha.
quando eu vou lá pegar o rei de Israel, vou lugar, faço um negócio, ele não aparece, ele não cai na minha armadilha. E alguém que estava lá dentro do reino dele disse, não, olha só, não tem nenhum traidor aqui não. É o que o Senhor pensa dentro do seu quarto lá, rei. Deus revela lá para o profeta que está lá em Israel. E o profeta era Eliseu. Eles até foram tentar pegar Eliseu, mas Eliseu orou, eles ficaram cegos, levou a Samaria, toda aquela história, mas é uma outra pregação para um outro dia. Deus revelava isso a ele, e agora Deus não revelou. Deus me precisa revelar tudo? Não, meu amado irmão. Deus vai revelar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, é do seu querer. É o que eu preciso saber para fazer a minha caminhada cristã aqui na Terra, já está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Eu devo ler ela todo dia, devo orar para ter comunhão com Deus, devo perguntar a Ele, e Ele vai me mostrar dentro da palavra aquilo como eu devo fazer. Se Ele quer revelar alguma coisa a mais, Ele vai fazer, mas dentro da vontade dEle. Bom, e ele falou assim, ô Geazi, corre, pega o meu bordão, chega lá, bota sobre o menino. Aí Geazi foi, não aconteceu nada, e ela disse para o profeta, olha só, eu quero que tu vá comigo, eu só não vou te deixar enquanto você não for. Ele foi, e ali, chegando, fechou a porta, deitou sobre o menino, colocou a sua boca sobre sua boca, os olhos sobre os olhos, a mão sobre a mão, estendeu a carne, o menino aqueceu e fez isso, passou por todo aquele quartinho, né? Tornou a subir, fez de novo, e ela disse que o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Foi lá, chamou a mãe e devolveu a criança. Pastor, acabou aí a história? Já seria uma história sensacional, meu amado, uma história maravilhosa. Mas aqui eu vou te falar o propósito que Deus tinha com aquela situação que você não consegue entender. Eu vou até fazer uma colocação. Se a história é só Eliseu passa, ela arruma um quartinho para Eliseu, é uma história que acabaria por aí e nós não teríamos mais nada para falar. Mas porque Eliseu orou e ela teve um filho, e depois esse filho morre, então nós vamos ver aqui no capítulo 8, 2 Reis, o que aconteceu. Eu não vou ler, vou apenas falar com você o que aconteceu. Eliseu falou no versículo 1, disse para ela, olha, vai ter uma fome e tu peregrina onde puderes. E ela foi, deixou a sua terra, com a sua família, e foi para a terra dos filisteus durante 7 anos. Depois ela voltou. Mas quando ela voltou, e aí eu falo mais uma vez para você, as coisas não são coincidências, são projetos, planos de Deus. O rei chegou para Geazi e disse assim, Geazi, conta-me alguma coisa que Eliseu fez. Aí eu digo para você, Geazi podia falar, olha, ele curou na mão o leproso, olha, ele frutou o machado, olha, ele fez isso. Mas Geazi resolveu contar que história do morto que viveu, do filho da mulher sunamita que viveu. E começou a contar ele, ó, tem um dia que aconteceu isso e tal. Essa história toda que nós falamos aqui. E, enfim, ele acaba a história. E quando ele acaba a história, o rei pediu para contar. O que acontece? Uma mulher começa a falar lá, gritar lá diante do rei, pedindo as suas terras de volta, pedindo a bênção de Deus lá, porque ela tinha voltado. E Geazi fala assim, ó, é essa mulher aí, é essa aí, e esse é o filho, essa é a família que foi abençoada. História que tu acabou de pedir, eu te contei, está aqui, ó. E aí o rei quis dizer, não, vamos ver se é isso mesmo, perguntou à mulher. E ela contou a mesma história de Geazi. É até importante, meu amado irmão. Olha só, vou falar uma coisa forte, mas eu tenho que te falar. Precisamos hoje, estamos orando e pedimos orar a Deus que existam milagres na igreja. Que pessoas sejam curadas das suas enfermidades, demônios sejam expulsos, bênçãos de outras maneiras, né? Deus abra portas para pessoas, enfim, coisas tremendas possam acontecer no povo de Deus, mas que sejam reais e verdadeiras. Para que se um dia sejam contestadas por alguém que não acredita, alguém que não tenha fé, elas possam ser confirmadas com veracidade. Este homem
perguntou, é assim? Ela contou todo o detalhe que Geazi tinha contado para ele, do dia que Eliseu fez. A mulher sunamita os confirmou. E aí ela recebeu as suas terras todas de volta. Se não houvesse um milagre, meu amado irmão, lá da criança, não tivesse primeiro a morte da criança, e consequente depois ela não tivesse fé, fosse lá, ela apenas se acomodasse, olha, meu filho morreu, está tudo bem. Mas ela fosse lá, o profeta orou, o milagre aconteceu, depois ela ia ter fome, ela ia sair da sua terra, quando ela voltasse ela não ia ter mais nada. O propósito de Deus estava ali linkado uma coisa à outra. E nós precisamos entender isto. Eu vou lhe contar uma pequena ilustração para que você te abençoar nesta noite também, que tem um título aqui, Superando as Dificuldades. Uma moça reclamou a seu pai como as coisas estavam difíceis para ela. Era um problema a cada dia. Quando resolvia um, já aparecia outro. Ela disse ao pai que estava extremamente cansada dessa situação. O pai, que era um cozinheiro, levou-a para a cozinha e encheu 3 panelas com água e as colocou no fogão. Logo, a água das 3 panelas começou a ferver. Em uma delas ele colocou cenouras, na segunda ovos e na terceira grão torrado de café. Ele deixou as panelas fervendo com os ingredientes sem dizer uma palavra. A filha esperava impacientemente, se perguntando o que ele estava fazendo. Depois de um tempo, ele desligou o fogo das 3 panelas e retirou os ingredientes. Ela fisgou as cenouras e colocou numa vasilha, pegou os ovos e colocou em outra vasilha, despejou o café em outra vasilha. Então ele perguntou à menina, filha, o que você está vendo? Ela falou, cenouras, ovos e café. Ele a trouxe para perto das vasilhas e pediu que ela sentisse as cenouras. Ela percebeu que as cenouras estavam bem moles. Ele a pediu para pegar um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, ela observou que o ovo estava duro, cozido. Finalmente, ele pediu para ela tomar um gole de café. Ela sorriu, experimentou um gole e gostou de café. Ela perguntou, o que isto quer dizer, papai? Ele explicou que cada um deles enfrentou as mesmas dificuldades, a água fervente. Mas cada um reagiu diferentemente. As cenouras entraram fortes, duras e ásperas. Mas após serem colocadas na água fervente, elas amoleceram e se tornaram fracas. O ovo era frágil, sua casca fina tinha protegido o líquido interior, mas depois de enfrentar a água fervente, seu interior se endureceu. Contrariamente, os grãos torrados de café foram diferentes. Simplesmente estando na água, eles transformaram a própria água. Então ele perguntou à filha, quando a adversidade bate à sua porta, qual deles você é? Uma cenoura, um ovo ou café? O que diz essa reflexão? Precisamos transformar o ambiente que está ao nosso redor. Não há dificuldade que vai nos dominar e fazer-nos mudar. Mas nós é que temos que dominar a dificuldade em nome de Jesus, pela sua palavra, e transformar. Por fé, acreditando em nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou orar por você nesta noite, pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai amado, eu sei que as dificuldades são grandes, Pai. Não tenho ousadia de dizer que não são. Como foi para aquela sunamita perder um filho? Um filho de um tempo que ela não tinha nenhum filho, velhice, seu marido era velho, veio, de repente aquela criança com uma certa idade morre. Que situação difícil. Como é para cada um de nós? Senhor Deus, uns a perda de um familiar, outros uma enfermidade grave, como aí alguns têm passado pela Covid-19. Senhor Deus, outros problemas financeiros, outros tipos de problema. Mas, Senhor Deus, nas adversidades, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está nos segurando com as suas mãos. Possamos nos fortalecer na força do teu poder, Pai. E como essa pequena ilustração que eu pude ler para os teus servos, possamos, Senhor Deus, fazer a diferença. A diversidade ali para a cenoura, para o ovo, para o café, era água fervente. Cada um reagiu diferente. Na verdade, o café transformou a água fervente em algo abençoado. Senhor Deus, a diversidade da perda do filho lá na frente se transformou na devolução de tudo que ela tinha. E aquele filho, provavelmente, quando eles morreram, herdaram aquelas terras porque
ali ele morreu, e aí houve um milagre e ressuscitou. O que vai acontecer na nossa vida amanhã está nas mãos do Senhor. E temos que confiar, a nossa fé colocada em Ti. Abençoa cada um dos Teus servos. E nesse momento difícil que estamos passando, segura com as Tuas fortes mãos e abençoa as vidas, Pai. Ó Deus amado, perdoa nossas falhas, nossos pecados diante de Ti. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, nesta noite, em nome de Jesus.